crise de ansiedade é uma das coisas que mais gera desconforto, desprazer e sofrimento na vida de alguém. A crise de ansiedade, ela vem de forma inesperada e parece um furacão passando por dentro daquela pessoa. E aí, o que fazer quando a gente está vivendo essa situação ou quando a gente está presenciando alguém que está vivendo aquela situação? É sobre isso que eu vim falar com você hoje. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. A ansiedade é uma emoção e, como uma emoção, ela pode ser funcional, ela pode ser boa, ela pode ter um porquê de existir e nos ajudar com esse porquê, ou ela pode ser disfuncional e nos trazer prejuízos, nos trazer sofrimento e deixar a nossa vida de pernas pro ar. No caso da ansiedade disfuncional, ela tem uma intensidade, um prolongamento longo, né? Então, não é algo que passa rápido, não é algo que logo a gente já não lembra mais que viveu. Não, a crise de ansiedade é algo que vem de forma repentina, de forma intensa e gera muito desconforto porque os sintomas são muito intensos. E a ansiedade, ela pode vir junto com outros transtornos mentais. Ela pode estar associada a um transtorno depressivo, ela pode estar associada a um transtorno alimentar, ela pode estar associada a algum transtorno de personalidade e tantos outros que a gente sabe que estão associados à ansiedade. E aí, quando a gente tem isso tudo junto, nossa, as crises podem ser muito mais intensas e muito mais sofridas. E aí a gente precisa saber o que fazer então. Mas antes de eu te contar os 3 passos para você sair da crise de ansiedade, eu quero te pedir para que você se inscreva aqui nesse canal, que você dê um like aqui nesse vídeo. Assim, né, você vai ficar sabendo em primeira mão toda vez que eu lançar um vídeo novo. E toda vez que eu lanço um vídeo novo, eu trago alguma forma de você resolver o seu problema com a ansiedade, de você descobrir que as coisas não estão bem e aí já aproveitar o caminho e resolver essa situação que você está tendo, principalmente de crise, de situações de sofrimento, de coisas que não estão muito legal aí. Então, a primeira estratégia que eu quero te ensinar hoje é contemple. Como assim, Laura, contemple? Contemple o que está na sua volta. Por quê? Quando nós estamos tendo uma crise de ansiedade, quando nós estamos dominados por esta emoção, a tendência é que a gente fique muito pensando e observando nós mesmos, os nossos sintomas, as nossas dificuldades, os nossos problemas internos, né? Então eu começo a me dar conta muito do que eu tô pensando, eu começo a entrar nessa onda de observar demais o que eu tô pensando e acreditar em tudo que eu tô pensando. Quando eu passo a contemplar as coisas que estão na minha volta, quando eu mudo o foco dos meus pensamentos, isso tem uma outra mensagem para o nosso cérebro. A gente avisa o nosso cérebro que tem coisas mais importantes na nossa volta para a gente se preocupar e para a gente se envolver. Cuidado para você não lutar contra as suas emoções. Deixa as suas emoções acontecer, nenhuma emoção mata. O que a gente precisa fazer é aceitar que estamos vivendo aquela emoção. Então, contemplar o que está na sua volta passa por não lutar contra a ansiedade. Eu sempre digo, deixa ela aqui sentadinha do seu lado, como se fosse um amigo não muito desejado, não muito querido, né? Ou uma pessoa que está do seu lado, mas você não precisa dar muita importância para ela. Deixa ela ali e comece a contemplar o ambiente. O que eu quero dizer com contemplar o ambiente? Você vai usar os seus 5 sentidos. Essa técnica, ela é muito acessível para todos nós. A não ser para aquelas pessoas que não têm um dos 5 sentidos. Aí vai usar os outros que com certeza a pessoa tem. Então você vai fazer o quê? Você vai olhar para o seu entorno, você vai tirar o foco de você mesmo e vai focar no ambiente em que você está. E você vai dizer para você mesmo 5 coisas que você pode ver. Então aqui no meu caso eu vou dizer que eu posso ver uma garrafa de água, uma caneta, um bloco de notas, um microfone
e um creme de mãos. Depois você vai dizer 4 coisas que você pode tocar, que você pode sentir. Então, eu posso sentir o meu cabelo, eu posso sentir o meu colar, eu posso sentir a minha blusa, eu posso sentir a caneta que está aqui na minha frente e eu posso sentir o bloco de notas que eu tenho aqui comigo também. Acho que eu disse mais de 4, né? Enfim, você vai dizer pelo menos 4 coisas que você pode tocar. Depois você vai dizer 3 sons que você pode ouvir no ambiente que você tá. Então, esse eu vou ter que observar mais porque eu, por exemplo, estou num lugar mais silencioso hoje. Mas eu sei que nesse ambiente, naturalmente, eu posso ouvir barulho de cachorro, eu posso ouvir barulho de obras acontecendo e buzina de carro. E olha que interessante, você precisa parar e pensar nas coisas que estão na sua volta, como acabou de acontecer comigo. Eu tô num ambiente silencioso, então eu tenho que pensar o que tem de som aqui nesse ambiente. Agora eu só escuto a minha voz. Mas num dia normal, num dia onde não é um dia de gravação, eu escuto muito mais coisas. Então a gente também aproveita para observar coisas da nossa rotina que a gente muitas vezes nem se dá conta. Depois você vai falar para você mesmo 2 coisas que você pode sentir o cheiro. Então eu posso sentir o cheiro do meu próprio perfume e eu posso sentir o cheiro do creme de mãos que eu acabei de passar. E aí, por fim, você vai dizer uma coisa que você pode sentir o sabor. E eu aqui agora consigo sentir o sabor de café na minha boca, que foi o que eu acabei de tomar. Essa técnica, de novo, ela ajuda você a tirar o foco daquilo que muitas vezes é o que está gerando ansiedade em você mesmo, que são os seus pensamentos. Quando a gente consegue sair desse turbilhão de pensamentos e focar em nós e focar no ambiente que a gente está, não focar mais em nós mesmos, isso ajuda, isso muda. Eu tenho um relato de um paciente que foi muito legal. Ele tem medo de andar de avião. Eu sugeri essa técnica para ele usar. Ele usou e começou a descrever o uniforme da comissária, começou a descrever as pessoas que para ele mesmo, né? As pessoas que estavam entrando no avião. E ele disse que quando percebeu, ele já estava voando e ainda estava observando o avião e ainda estava observando as coisas na sua volta. Cuidado para não focar naquilo que é justamente o que está te gerando medo. Então, nesse caso, o objetivo não era ele focar nas coisas que geravam medo nele. Por exemplo, ficar olhando pela janela e ver a altura que tinha lá embaixo, né? Mas é focar no ambiente. E aqui vem um parênteses. Isto é uma técnica de meditação mindfulness, que é focar no momento presente. O que você achou dessa técnica? Você acha que pode te ajudar? Comenta aqui no vídeo pra mim se você já fez. Tenta fazer ela agora. Pare agora o vídeo, coloque isso em prática e veja como você se sente e deixa o seu comentário aqui pra mim. A segunda técnica que eu quero te ensinar é respire. A respiração é o que nos proporciona levar mais oxigênio para o nosso corpo e ajudar com que circule mais sangue por todas as partes do nosso corpo que nesse momento de uma crise estão a 1000 para lutar ou para fugir daquela situação temida. O exercício de respiração, ele pode ser muito simples para algumas pessoas, mas ele pode não ser tão simples assim. Então, não se cobre de fazer esse exercício rápido e de fazer esse exercício pensando, eu tenho que melhorar, eu tenho que ficar bem, eu tenho que sair dessa. O objetivo de você fazer esse exercício é pensar, eu vou fazer na melhor forma possível, do jeito que eu conseguir e aos poucos eu vou vendo o que acontece comigo e com o meu corpo. Vou vendo quanto isso me ajuda, se não ajuda, mas experimente. Tenha a mente de um aprendiz, de quem está aprendendo algo e quem acredita que isso pode vir a dar certo. E como é que é a técnica da respiração? É o seguinte, você não precisa ser um lugar com luz apagada, silencioso, não. Aonde você estiver, na sua estação de trabalho, por exemplo, no meio da empresa, você vai começar a respirar de forma mais pausadamente, mais profundamente, mais controlada. Então você vai inspirar profundamente, contando 4 segundos,
Você vai segurar o ar por 4 segundos e você vai soltar este ar novamente por 6 segundos. A grande X da questão aqui é a expiração. Quando você deixa o ar ir, é quando dá uma relaxada no corpo e isso interfere diretamente na intensidade dos sintomas que você está tendo. Então você vai fazer mais ou menos assim. Perceba que ao fazer isso, você consegue ir relaxando seus músculos, você consegue ir relaxando os seus pensamentos e vai mudando toda a intensidade da ansiedade em você. Repita esse processo quantas vezes for importante para você e quantas vezes você precisar para começar a se acalmar. Faça no seu ritmo, faça do seu jeito e encontre o seu jeito de fazer e você vai ver o quão agradável é a técnica da respiração. E essa técnica você já conhece? Você já tinha feito? A técnica da respiração ela é uma técnica bastante conhecida, é uma técnica bastante difundida e principalmente é uma técnica que dá muito resultado. Então, seguindo na nossa ideia, comente aqui no vídeo como é que foi fazer a técnica da respiração. Aproveita e já faça essa agora também, mesmo que você não esteja muito ansioso, porque aí você vai pegando o jeito, você vai aprendendo como fazer no seu ritmo, no seu jeito e vai vendo o quão agradável pode ser esse exercício. Não deixe para fazer nenhum deles quando você estiver no auge das suas crises pela primeira vez, porque você não vai saber fazer direito. Então tenha esses exercícios como uma prática diária, são exercícios simples que você pode fazer só na sua mente, você também pode escrever, mas são práticas para você fazer em qualquer lugar. E por fim, nós temos a técnica 3, que é pense. Pense exatamente isso. Durante uma crise de ansiedade, uma das coisas que acontece é a gente pensar demais. É a gente estar com a cabeça a milhão, cheia de pensamentos distorcidos, pensamentos que nos geram mais ansiedade, pensamentos normalmente catastróficos. Então, uma técnica que você vai fazer é questionar os seus pensamentos, é pensar sobre o que você está pensando. E aí aqui eu trago algumas perguntas para você parar nessa hora e se questionar sobre o que você está pensando. E aí eu sugiro fortemente que você anote os seus pensamentos. Anote o que você está pensando. Não deixe para colocar isso só na sua mente, porque vai te atrapalhar. Então, quanto mais você anotar, mais tangível vão ficando essas situações, vão ficando esses pensamentos e mais chance você tem de conseguir depois olhar para isso e fazer uma autoanálise, fazer uma autocrítica e olhar que isso não tem lógica, que não faz sentido, ou qual caminho você pode seguir para fazer um plano de ação para aquelas situações que então fazem sentido mesmo e que você precisa tomar uma ação. Então olha só quais são as perguntas que você pode se fazer para questionar os seus pensamentos e aí chegar em outras conclusões sobre isso que está te gerando ansiedade. Que evidências eu tenho de que esse pensamento é verdade? Que evidências eu tenho que esse pensamento não é verdade? Como eu poderia lidar com essa situação se ela de fato ocorresse? E aqui um parênteses, veja que eu tô falando isso porque na maioria das vezes a situação não está acontecendo. A ansiedade está sendo gerada por um medo que algo venha a acontecer. E aí a gente precisa aprender a lidar com o que está de fato acontecendo. Então, se fazendo essa pergunta, você vai perceber que se acontecer, você sabe o que fazer, você tem ferramentas ou você sabe para quem pedir ajuda. Quantas vezes eu me enganei no passado por pensar nisso? E por fim, qual conselho eu daria para um amigo que estivesse passando por essa situação, que estivesse pensando nisso? Então, coloque em prática essas 3 técnicas hoje mesmo, não deixe para amanhã, já comece agora mesmo a praticar. Porque aí no momento que você começar a sentir os primeiros sintomas de ansiedade, começou a formigar a mão, começou a respiração a ficar mais ofegante, a ter uma dorzinha no peito, já coloque em prática essas 3 estratégias, porque eu tenho certeza que elas poderão te ajudar e te impedir de entrar numa crise de ansiedade. Obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.